O ar noturno pairava denso e gélido sobre a área industrial de São Paulo. Um frio cortante, que penetrava cada camada de roupa e se instalava fundo nos ossos. Vapor subia de um bueiro perto dos trilhos abandonados, enrolando-se como dedos fantasmagóricos em direção a um céu sufocado por nuvens. O zumbido distante da marginal se misturava com o clangor ocasional de metal vindo de um ferro velho próximo, criando uma sinfonia de abandono urbano. O cheiro de diesel, ferrugem e algo parecido com café queimado pairava na escuridão. Os postes de luz piscavam fracamente, projetando poças alaranjadas de luz que mal conseguiam afastar as sombras. Sob o viaduto, encostada em um pilar de concreto coberto de grafites desbotados, estava uma pequena tenda feita de lona azul e cobertores velhos. Dentro daquele abrigo improvisado estava Antônio Silva, um homem de 62 anos com mãos calejadas que contavam histórias de décadas de trabalho duro. Sua barba grisalha estava emaranhada e linhas profundas esculpiam seu rosto como rios em um mapa de dificuldades. Antônio trabalhou na construção civil por 35 anos, antes que sua coluna o traísse e as contas médicas engolissem tudo o que ele havia economizado. Sua esposa faleceu de câncer 2 invernos atrás, e o luto, combinado com dívidas crescentes, o empurrou para estas ruas frias. Mas apesar de tudo que a vida lhe roubou, Antônio ainda carregava uma fotografia desgastada de sua falecida esposa no bolso de sua jaqueta. E ainda fazia uma oração todas as noites antes de dormir, agradecendo a Deus por mais um dia, mesmo que esse dia fosse passado com fome. Antes de prosseguirmos, se você acredita na bondade, em segundas chances e em defender o que é certo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E diga nos comentários de onde você está assistindo. Porque histórias como esta nos lembram que a humanidade ainda existe em cada canto do mundo, mesmo nos lugares mais escuros, onde a maioria das pessoas se recusa a olhar. Do outro lado da rua, em frente ao viaduto, o estacionamento de um armazém abandonado havia se tornado um ponto de encontro para o capítulo local do Motoclube Caveiras do Asfalto. 80 motocicletas estavam estacionadas em fileiras organizadas, seus cromados captando a luz fraca dos postes como predadores adormecidos. Os motoqueiros se reuniram naquela noite para um passeio memorial em homenagem a um irmão falecido. E pararam para compartilhar histórias e café antes de voltarem para casa. Seus coletes de couro ostentavam os inconfundíveis emblemas em vermelho e branco, e sua presença impunha respeito de qualquer um que entendesse o que aquelas cores significavam. Passava da meia-noite quando uma caminhonete velha parou perto do viaduto. 3 jovens saíram, suas risadas cortando a noite silenciosa como vidro quebrado. Eles estavam na casa dos 20 anos, vestidos com tênis de marca e moletons caros que gritavam dinheiro e privilégio. O líder deles, um alto com cabelo penteado para trás e um sorriso cruel, apontou para a tenda de Antônio e disse algo que fez os outros rirem ainda mais alto. Eles estavam bebendo. Seus movimentos desleixados e ousados com a coragem líquida. Do outro lado da rua, Ricardo Rocha observava. Ele era o presidente do capítulo do Motoclube Caveiras do Asfalto. Um homem massivo, com braços como troncos de árvores e tatuagens que subiam por seu pescoço como trepadeiras. Seu colete de couro estava gasto de tantos anos na estrada, e sua barba grisalha combinava com o aço em seus olhos. Algo naqueles jovens fez seu estômago se contrair. Ele já tinha visto predadores antes. Ele conhecia o olhar. O mais alto tirou um galão de plástico vermelho da carroceria da caminhonete. Gasolina. Ricardo sentiu seu sangue gelar.
Eles se aproximaram da tenda de Antônio silenciosamente. Suas risadas cruéis, agora reduzidas a risadinhas e sussurros. O velho estava dormindo lá dentro, sonhando com dias melhores, completamente inconsciente de que seu pequeno santuário estava prestes a se tornar uma armadilha mortal. O mais alto começou a espalhar gasolina ao redor da base da tenda, enquanto seus amigos filmavam com seus telefones. Já imaginando o vídeo viral que postariam, Ricardo já estava se movendo antes que sua mente pudesse alcançá-lo. Ele assobiou uma vez, agudo e baixo. E cada um dos membros do Motoclube Caveiras do Asfalto naquele estacionamento virou a cabeça. Nenhuma palavra foi necessária. Todos já tinham visto o suficiente. 80 homens se levantaram de suas motos e conversas, movendo-se como um só em direção ao viaduto com o silêncio de um trovão se aproximando. O primeiro respingo de gasolina atingiu a lona com um tapa úmido. Antônio se mexeu lá dentro, confuso com o cheiro estranho invadindo seus sonhos. O segundo respingo encharcou os cobertores perto de seus pés. O mais alto estava alcançando seu isqueiro quando uma mão massiva agarrou seu ombro e o girou. Ricardo Rocha estava ali, seu rosto esculpido em granito e seus olhos queimando com uma fúria que fez o jovem cambalear para trás. Atrás dele, 80 membros do Motoclube Caveiras do Asfalto formavam uma parede de couro e cromo e justa indignação. "O que você pensa que está fazendo?" Ricardo rosnou, sua voz como cascalho raspando contra aço. O jovem gaguejou algo sobre apenas estar se divertindo, sobre ser uma brincadeira, sobre o mendigo não importar de qualquer maneira. Seus amigos haviam derrubado seus telefones e estavam recuando em direção à sua caminhonete, sua bravata evaporando como orvalho da manhã sob um sol implacável. Antônio emergiu de sua tenda, tossindo por causa dos vapores de gasolina, seus olhos arregalados com confusão e medo ao ver a cena diante dele. 3 jovens aterrorizados cercados por um pequeno exército dos motoqueiros mais intimidadores que ele já tinha visto. Ricardo se ajoelhou ao lado de Antônio, sua estrutura massiva de alguma forma se tornando gentil. "Você está bem, velhote?" ele perguntou, sua voz mais suave do que qualquer um esperaria de um homem de sua estatura. Antônio assentiu lentamente, ainda não entendendo o que tinha acabado de acontecer ou o quão perto ele tinha chegado de morrer em seu sono. Ricardo se levantou e se virou para os jovens. Um de seus irmãos já havia tirado fotos da placa do carro deles. Outro havia recolhido seus telefones. O mais alto estava chorando agora, implorando para que não o machucassem, alegando que seu pai era advogado e os processaria. "Seu pai é um advogado?" Ricardo repetiu, um sorriso frio se espalhando por seu rosto. "Bom, ele vai precisar de um. Temos tudo filmado. Tentativa de homicídio, incêndio criminoso, crime de ódio contra pessoa em situação de rua. Vocês vão para a prisão e suas roupas de grife não vão ajudá-los lá." A polícia chegou 20 minutos depois, chamada por um dos motoqueiros. Os 3 jovens foram presos no local, seus futuros desmoronando como castelos de areia em um furacão. Mas para Ricardo e seus irmãos, a noite estava longe de acabar. Eles souberam que Antônio estava dormindo sob aquele viaduto por 8 meses. Eles souberam sobre sua esposa, sobre as contas médicas, sobre a carreira na construção civil que construiu casas para outros, enquanto o deixava com nada além de uma coluna quebrada. Eles souberam que ele não comia uma refeição de verdade há 3 dias. Naquela mesma noite, os Motoclube Caveiras do Asfalto levaram Antônio para uma lanchonete que funcionava a noite toda e compraram para ele o maior café da manhã do cardápio. Ovos, bacon, panquecas,
batata hash brown, café e suco de laranja. Antônio Silva comeu devagar, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto marcado pelo tempo, incapaz de lembrar a última vez que alguém lhe havia mostrado gentileza. Mas isso era apenas o começo. 3 dias depois, Antônio dormia num quarto de motel que o clube havia pago, quando um barulho estranho o acordou. Era um estrondo profundo, pesado, crescendo cada vez mais. Ele puxou a cortina e prendeu a respiração. Motocicletas, dezenas delas, grandes Harleys Davidson, alinhadas no estacionamento, motores funcionando em marcha lenta, coletes de couro por toda parte. Os emblemas vermelhos e brancos do Motoclube Caveiras do Asfalto brilhavam como bandeiras sob o sol da manhã. Ricardo Rocha bateu à sua porta. Antônio. Ele grunhiu, a voz firme, mas séria. Você tem dormido na rua por tempo demais. Nossa família não esquece pessoas que foram injustiçadas e nós não abandonamos homens bons à própria sorte. Antônio tentou falar, mas a voz lhe falhou. Ele pensou que iam machucá-lo. Pensou que talvez a família dos jovens os tivesse mandado, mas o olhar nos olhos de Ricardo o paralisou. Não era raiva, era compaixão. Nas 6 horas seguintes, os Caveiras do Asfalto transformaram um depósito abandonado, pertencente a um dos membros, em um pequeno apartamento. Uma equipe consertou o encanamento, enquanto outra instalava o isolamento. Mulheres do clube chegaram com móveis, roupas de cama e utensílios de cozinha. Alguém havia encontrado uma geladeira pequena. Outro trouxe uma televisão. Sacos de compras apareceram, cheios de pão, ovos, leite, vegetais, enlatados e até mesmo um frango inteiro. Antônio ficou no meio do que estava se tornando sua nova casa, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto homens com tatuagens de caveiras e coletes de couro pintavam suas paredes e penduravam cortinas. Ele tentou ajudar, mas não deixaram. Você já trabalhou o suficiente por uma vida inteira, um deles disse. Deixe que a gente cuide disso. Quando o trabalho terminou, Ricardo colocou um envelope nas mãos trêmulas de Antônio. Dentro havia dinheiro suficiente para cobrir 6 meses de aluguel, que o clube já havia negociado com o proprietário, um amigo que lhes devia um favor. Havia também um telefone pré-pago e um cartão com o número do capítulo. Antônio balançou a cabeça, completamente tomado pela emoção. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso pagar vocês. Eu não tenho nada. Ricardo apertou seu ombro com firmeza, mas delicadeza. Você já pagou, irmão. Você sobreviveu. Você manteve sua dignidade quando o mundo tentou tirar tudo de você. Isso vale mais do que dinheiro. E de agora em diante, se você precisar de alguma coisa, ligue para esse número, dia ou noite. Você é da família agora. Antônio desabou completamente então, soluçando em suas mãos, enquanto 80 membros dos Caveiras do Asfalto ficavam ao redor dele em silêncio respeitoso. Esses homens, que o mundo temia e julgava, haviam dado a um velho esquecido algo que ele pensava que nunca mais teria. Um lar, uma família, esperança. E antes de terminarmos, temos um pedido especial para você. Comente abaixo com as palavras: a justiça o encontrou. Para mostrar que você está ao lado de Antônio e acredita que ninguém merece ser esquecido. Porque às vezes as pessoas que a sociedade descarta são as que mais merecem nossa ajuda. E às vezes as pessoas que a sociedade teme são as que dão um passo à frente quando ninguém mais o faz. Lembre-se, num mundo onde você pode ser qualquer coisa, seja alguém que vê o invisível, seja alguém que protege o vulnerável,
Seja alguém que se levanta quando todos os outros desviam o olhar. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal.